Olá, tudo certinho? Bem-vindo a mais uma questão da série Meu Consultor Responde. Hoje vamos escolher uma pergunta da área de recursos humanos. Uh, yeah, A pergunta é a seguinte: como adequar os recursos humanos, qualidade e quantidade, com as demandas da nossa empresa? A adequação dos recursos, capacidade e quantidade, esta mensuração não é uma equação exata. Não existe uma fórmula mágica, né? Ele dizia assim, ó, para tanto, ou para esta atividade é necessário tantas pessoas ou não. Por que eu estou falando isso? É comum, eu também, como consultor, sempre faço um dimensionamento, aí estou falando na parte de quantidade, né? Dependendo do tipo para fazer, de tipo de negócio, para fazer uma comparação. Vamos supor, eu faço lá uma consultoria para um restaurante, vai, vamos dizer assim. Aí eu vou lá, bom, quantas refeições vocês servem na hora do almoço? Ah, 100. Legal. Quantas pessoas na cozinha para servir 100 refeições? Ah, 5. Tá bom. Então, este é um dimensionamento. Se eu vou para outro restaurante, se esse restaurante é parecido, às vezes nem tanto, eu faço a mesma pergunta e crio, portanto, um parâmetro, né, quantitativo para fazer uma comparação de produtividade, que já falamos isso em outro vídeo, em outra oportunidade. Isso é comum. Ah, mas é exato, então é 5 para 100? Não, não, não. Eu só estou dizendo que é uma forma de você comparar, porque depende muito também da qualidade, que aí vem a adequação. Aí vamos lá. Então, é importante você saber esses números quantitativos para fazer uma comparação? Eu acredito que sim, mas lembre-se, não é uma fórmula mágica, né? Não é uma resposta absoluta. Faça uma comparação, né? Procure saber quais os números do mercado, de acordo com aquele tipo de atividade. Se for uma indústria, quantas pessoas são necessárias para produzir tantos itens, né? A produção de tantos itens. Ah, mas professor, numa indústria, por exemplo, depende do equipamento. Sim, gente, eu estou falando ter um número global, um número geral, para que você possa fazer uma comparação e defina o caminho, se está muito fora disso ou não. Número dois, a questão da qualidade. É a capacidade, né? Porque você tem profissionais de capacidades diferentes, né? Então você pode ter 5 pessoas, volta à história do exemplo mais simples, né? De 5 na cozinha, né? E em outro restaurante você tem 10 na cozinha fazendo a mesma coisa. Qual é a diferença entre eles, né? Nesse sentido? Será que não é a qualificação? Ah, então, é importante, né, você investir em qualificação. Não adianta, na substituição de um funcionário, de um colaborador, colocar um para simplesmente fechar o quadro. Não, você precisa qualificar. Se você coloca uma pessoa, e é comum acontecer, colaboradores de muito tempo saem da empresa, é necessário colocar dois no lugar dele. Por quê? Porque, enfim, esse colaborador não está qualificado. Mas é possível substituir um para um? Claro, qualificando. Então, foque em qualificação. Essa qualificação ela pode ter duas visões, uma visão externa e interna. A visão externa é que, na análise do currículo, você faz essa exigência. Agora, numa visão interna, você qualifica ele dentro da sua empresa. É, eu tenho, ao longo desses últimos anos, recebido muito questionamento quanto a um número que não funciona na prática. Quer dizer, você tem um desemprego muito grande no país, né? E quando você precisa de uma mão de obra qualificada, você não consegue. E eu não estou falando de engenheiro, de médico, nada disso. Estou falando de mão de obra operacional mesmo. Não tem.
Falta. Eu recebo toda hora esse questionamento. Portanto, o viés 2 aí que eu estou falando, de se qualificar internamente, não pode se deixar de lado. É importante você ter uma forma de qualificá-lo, que vai ser, de repente, mais econômico fazer isso dentro da sua empresa. E terceiro, quando você fala em quantidade e qualidade, esses dois pontos que eu falei. Mas não pode esquecer do ambiente operacional. Né? Esse ambiente tem, sim, a importância de, primeiro, dar todas as melhores condições possíveis que você possa dar, né? Iluminação, equipamento, ferramenta e tudo mais. E o segundo, ter um ambiente agradável de trabalho. E aí isso vai ter uma economia, sem dúvida nenhuma, mais inteligente. Tá bom? Então fica aí a nossa dica de quantidade e qualificação que tem a ver com quanto custa e o benefício que isso vai trazer para a sua empresa e seu resultado. Legal? Fica aí a nossa dica. Não esqueça, clique no sininho e tamo junto.